Shalom, queridos, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para dar início ao Ombreadas Cast, é o nosso primeiro episódio. Nós estamos aqui com um tema importantíssimo, que é a unidade que revela Cristo, e você é o nosso convidado especial. Você é bem-vindo nesse lugar, nesse ambiente, para estar conosco, para ter um bate-papo conosco e para conversar um pouco mais sobre a unidade que revela Cristo. Porque a gente entende que essa unidade não se remete somente a nós como quantidade, mas se remete à unidade em qualidade no corpo de Cristo. Então, essa unidade em qualidade, ela revela o caráter de Cristo no nosso meio. E eu queria deixar uma palavra bem importante, que está lá em Hebreus 10, 24, 25, que vai falar assim. E eu gostaria de citar esse versículo, né? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Ou seja, quanto mais nós somos um, mais nós aproximamos da volta de Cristo. Meu nome é Tamara, sou da Igreja da Fé, líder da nossa casa, e seja bem-vindo, fique aqui conosco. E agora, não estou sozinha nessa mesa, e eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Sintam-se à vontade, pastoras. Amém, muito obrigada, Tamara, é um prazer estar aqui. É realmente um motivo de grande alegria, o nosso primeiro episódio do Ombreada Cast. Gratidão define, né, esse momento tão precioso em nossas vidas, um projeto que nasceu no coração de Deus, e nós estamos hoje colocando em prática, dando o primeiro pontapé, e muito oportuno, né, porque nós estamos às portas da conferência Ombreadas, e o tema da nossa conferência é justamente esse, a unidade que revela Cristo. Eu sou pastora Anaíne Martins, vice-presidente da Igreja da Fé, juntamente com o pastor Tônio, o presidente, e é uma alegria estar aqui com vocês nesse momento tão gostoso, e eu creio que será bem proveitoso e vai abençoar muito a sua vida. Sou também líder do Departamento de Mulheres da nossa casa, o Ombreadas, né? E sou mãe da Maria Valentina e da Mavi, que inclusive no futuro bem breve elas vão entender, né? Vão ver mamãe na Visão. Filhas, mamãe ama vocês, inclusive hoje é aniversário delas, a mãe tomando de conta aqui. E é isso, sou filha do Deus Altíssimo, serva do Senhor, e é uma alegria estar nessa terra como instrumento de Deus para abençoar pessoas, né? É isso que realmente nos dignifica, é isso que realmente nos respalda, né, pastora? É, sobre isso. Sou pastora Cristiane Martins, esposa do pastor Brito, né, grande pastorzão lá da Igreja da Fé. Servimos ao Senhor já ali quase há 2 anos, e estamos juntas nesse projeto Ombreadas, e as portas, né, da conferência, como a pastora já nos colocou, e revelando nessa mesa hoje a unidade de Cristo sobre as nossas vidas. Amém. Sobre a nossa família e sobre esse projeto. E vamos lá. Amém. Olha, nós não somos parentes, né? Pastora Anaíne Martins, pastora Cristiane Martins, mas nós não somos parentes. Nós somos só irmãs em Cristo Jesus. Amém. Isso. E antes de nós chegarmos aqui, nós estávamos até conversando sobre essa questão da unidade, né? Do corpo de Cristo. Porque o Cristo, ele é o cabeça do corpo, né? Então, sim. O corpo, ele, por mais que as pessoas digam, mas eu sou diferente, pastora, de você, eu tenho características diferentes, mas aí que tá a importância dessa diferença, porque o corpo, ele é formado por membros, e cada membro tem a sua função, e isso é unidade. Quando nós entendemos o poder dessa unidade, de sermos um, de fato, com Cristo, nós somos um com o nosso irmão, e nós geramos esse caráter de Cristo, né? Porque o caráter de Cristo é ser um com ele e refletir isso para a igreja. E aí a gente separou algumas perguntas para a gente ir conversando aqui durante a mesa. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: o que é a unidade e qual a importância da unidade na vida das pessoas? Amém. João, capítulo 17, né, nossa base, a última oração de Jesus, quando ele diz para que sejamos para que eles sejam um, assim como eu e o Pai é. Sim. Eu acredito que é justamente isso, quando nos tornamos um com Cristo, quando nós estivermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, exatamente, nós temos a capacidade de ser um com o nosso irmão. Eu havia falado também aqui nos bastidores que é a liga que nos une, a liga perfeita que nos une, porque na verdade a unidade é um presente de Deus para a sua igreja.
E a liga perfeita que nos une é a unidade. Porque nós só revelaremos Cristo para o mundo, aqueles que estão lá fora, sedentos, precisando de uma palavra de esperança, uma palavra realmente de consolo, de conforto. Nós só revelaremos Cristo, que Ele vive, que Ele reina para essas pessoas, se formos um com o nosso irmão, apesar das diferenças. Então é isso que a unidade faz. Ela tem o poder de revelar Cristo, que é o cabeça da igreja, é ele que realmente direciona todo o corpo, e nós precisamos estar debaixo dessa direção, nos submetendo, porque é importante ressaltar que a unidade também é isso, é estar junto com meu irmão, me submetendo ao mesmo propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sim. É realmente estar submisso àquilo que o meu irmão carrega, aquilo que Cristo tem depositado na vida de cada um de nós. Então é essa liga, aquilo que nos une. Quando realmente vivermos desse modo, nós teremos condições de revelar Cristo para aqueles que não leem a Bíblia. Eu gosto muito de citar isso, que quando não for preciso, né? Quando não for preciso, não use a Bíblia, mas mostre Cristo através das suas atitudes. Quando não for possível, quando não for possível, não precisa ler a Bíblia, mas revele Cristo através do seu comportamento, através daquilo que o Senhor fez na sua vida. Então é essa obra transformadora que Cristo fez em nós que nós devemos revelar ao mundo, para que essas pessoas sejam alcançadas, né? Eu acredito que essa também é a grande importância da unidade. Amém? Não podemos falar de unidade se não falarmos de koinonia, né? Comunhão. Sim, sim. Eu creio que é um dos pilares da igreja, essa comunhão entre nós, como a pastora já deixou bem claro. Precisamos revelar a Jesus Cristo, principalmente nos últimos dias. Ele está às portas, né? A gente já sabe disso. E se nós não nos unirmos, fica difícil. Então, a igreja, nesse momento, precisa se levantar, de fato, em comunhão, em unidade, ombreadas, juntas, principalmente nós, né, já que estamos nessa mesa feminina, ombreadas mesmo, com o teu propósito, com a tua dificuldade, eu tentando te sustentar e você a mim, e caminhando juntas. Então, é isso. A unidade é essa koinonia, é essa comunhão entre nós. E avançando um pouco mais para os descrentes, para aquele que de repente não for possível ler as Escrituras, mas ele lê em nós. Sim. Ele lê Jesus Cristo em nós, ele vê Jesus Cristo através das nossas vidas, de cada passo que eu dou, de cada palavra, de cada ato, de cada gesto que eu vou até você. Um simples abraço, um simples aperto de mão, um simples bem-vindo. Eu consigo revelar a natureza de Jesus em você. E é isso. Nos últimos dias a gente precisa nos aprofundarmos nisso, nos sustentarmos nisso, né, para revelarmos a Jesus, o grande Messias. E o interessante dessa unidade é que eu lembro também lá de Atos 2, quando o Espírito ele desce sobre a igreja estava reunida, e mesmo depois da descida do Espírito, ainda assim eles continuam, aí mesmo que eles continuam reunidos em unidade, né? Não somente a quantidade que tinha lá, mas a unidade, a qualidade que eles permaneceram. A palavra vai dizer lá em Atos 2:42, se eu não estou enganada, ele vai falar, e eles continuaram no partir do pão e compartilhar da palavra. Então a unidade é isso, ser um é isso, é a gente compartilhar o pão, né? Compartilhar a palavra com o outro. Ser um é estar ali para quando o outro precisa de nós, né? E o interessante de comunhão, que às vezes as pessoas remetem comunhão somente a talvez a alegria, a passeios, aquela coisa de estarmos juntos, passeando ou se divertindo. Mas comunhão não é só diversão. É você estar ali, principalmente quando aquela pessoa está precisando ser um com você, ver a revelação do caráter de Cristo através da sua vida, quando ela também está em dificuldade. Isso é comunhão e unidade. A Tamara colocou algo muito importante, porque é possível estar presente em um lugar e não fazer parte daquele lugar. Como, pastora? A unidade, ela tem uma importância que, para mim, é crucial para qualquer tipo de relacionamento. A unidade, ela gera encorajamento.
No ambiente onde há unidade, as pessoas são encorajadas. Eu encorajo a pastora Cris a realmente a seguir o seu propósito, a avançar, a passar por cima das dificuldades, no sentido de superá-las, né? Lógico, com auxílio do Espírito Santo. Sim. E, enfim, eu encorajo a pastora realmente a não desistir. Ou seja, um ambiente de unidade, ele proporciona isso para as pessoas que estão neste lugar, neste ambiente. Por isso que eu falo que é possível estar presente, mas não fazer parte. De repente você está numa mesa onde tem muita comida, as pessoas estão conversando, sorrindo, churrasco. Quem que não quer, né? Eu sou a melhor amiga da pastora Cris. Se ela me chamar, aleluia, toca na tua serva, Senhor, essa semana para eu ir na casa dela comer uma picanha. Amém. Seremos as melhores amigas. Porque quem que não quer estar? Um ambiente onde tem pessoas agradáveis, Sim. onde tem ali o seu ciclo de amizade, onde tem comida, porque crente cá entre nós, né? Crente gosta muito de comer, mas isso não é o mais importante, isso faz parte. É bom, mas o mais importante é quando eu me reúno com meu irmão, ainda que tenha um cafezinho, alguma coisa, mas eu tenho um propósito de estar ali. Temos um propósito de estar ali naquele momento Sim. de comunhão, de conversa, ou de direção, de planejamento de alguma coisa, nós que trabalhamos com lideranças na nossa igreja, então é oportuno que a gente deixe bem claro, é necessário desmistificar a unidade nesse sentido. Eu sou um com meu irmão porque eu vivo na casa dele. Eu sou um com meu irmão porque nós somos melhores amigos. Sim. Mas será que de repente você encoraja o seu irmão, você incentiva o crescimento dele, você suporte no sentido de realmente sustentá-lo nos momentos difíceis, quando ele realmente precisa, quando de repente não tem uma mesa posta? Então eu creio muito na unidade que se revela primeiro na presença de Cristo, que é o cabeça, mas na ausência do meu irmão. Porque eu demonstro que eu sou um com meu irmão, mais na ausência dele do que na presença. Sim. Olha que forte. Pega essa. Eu posso estar com a Tamara de maneira frequente, conversando, discipulando, mas quando a Tamara não está perto, e de repente eu tenho a oportunidade de soltar um comentário, isso aqui acontece não na nossa igreja, amém? Amém. Em outras igrejas, mas soltar um comentário, poxa, não gostei daquilo que a Tamara falou, aquilo estava no momento de discipulado, eu soube disso, aquilo, enfim, eu tenho a oportunidade de repente falar algo que não é proveitoso acerca da Tamara. Sim. Eu mostro que eu sou um com ela quando eu tenho a oportunidade, é como a Bíblia diz, de repente enfiar uma faca na minha coxa, mas eu não faço. Por quê? Porque eu entendo que a Tamara, ela faz parte do corpo que é Cristo. E ela, como o braço, um exemplo, ela é tão importante para mim quanto o dedinho do pé e vice-versa. O dedinho do pé é tão importante para mim quanto o braço. Ou seja, quando eu tenho a oportunidade de caluniar a minha irmã, quando eu tenho a oportunidade de falar mal da minha irmã e não o faço, aí, neste momento, a unidade interpessoal, no sentido horizontal, se revela, porque eu já tive a unidade com Cristo, que é o cabeça. Ou seja, eu tenho a oportunidade de falar mal da minha irmã. Estou usando exemplos aqui, né? De repente levantar calúnia contra ela, mas não faço porque eu entendo que ela é um membro que é importante para mim. Independente de ser um dedo, uma unha, um braço, eu entendo a importância dela. Sim. E de repente, me degladiando com ela, eu estou mutilando mais uma vez o corpo de Cristo. E isso é muito sério, meus irmãos. Muito sério mesmo. É sobre isso. Andarmos ombreadas é carregar aqui, ó. Né? É carregar no ombro. Isso. É ser o pastor e pegar a sua ovelha, pôr e cuidar. Levar e cuidar, levar a pastos verdejantes, as águas tranquilas, né? Então esse é o momento de nós mulheres estarmos nesse propósito, pastora. Amém. Caminharmos juntas, ombreadas mesmo. Sim, e sobre o que a pastora falou, né, a pastora Nairly, que ela falou que eu posso ser aqui a melhor amiga da pastora se eu estiver com ela todo final de semana, se eu estiver com ela todos os dias, se eu estiver me comunicando com ela todos os dias. Mas é algo até que uma discípula minha, eu posso citar nomes? Pode, pastora?
Minha filha. Será que eu posso? Será? Vai que as outras ficam com ciúme, né? Melhor não. Mas tem uma discípula minha que ela vai saber na hora que ela assistir, que a gente conversa muito sobre estar e sobre ser, né? São duas coisas muito importantes, só que às vezes não dá pra estar sempre. Foi como a pastora falou, estar sempre se comunicando, estar sempre na casa uma da outra, mas ser é muito mais importante, porque por mais que você não esteja com aquela pessoa direto, você tá ali pagando um preço pela vida daquela pessoa. E isso é ser isso é unidade. É você pagar um preço em oração. E eu acho que isso vale até mais do que estar o tempo todo presente, né? Porque quando a gente se tranca no quarto e a gente vai pro secreto e paga o preço pela vida de alguém, isso ali é ser Isso é unidade. É representar amor pela noiva de Cristo, né? É representar amor pelo corpo de Cristo. Que cada um tem a sua função, então cada um tem a sua importância e nós precisamos nos submeter a pagar esse preço uns pelos outros, né? E isso é muito importante. Ontem a gente estava, por exemplo, numa sala de oração, né, das nossas células, e a gente viu ali o caráter de Cristo se revelando no nosso meio por meio da oração em conjunto. É muito bom orar sozinho, é muito bom ter uma intimidade com Deus, mas quando nós estamos juntos, quando nós somos e nós estamos ali vivendo aquele momento de oração, vivendo aquele momento de revelação da palavra de Deus, é muito melhor do que estar só. Deus, ele se revela na unidade, né? Sim. Deus, ele está no meio da unidade. O que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 18, até deixei aqui separadinho, versículo 18. Ele diz que quando estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Eu estou no meio deles. E aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, Deus, ele habita no meio da concordância. Amém. Onde há concordância, porque quando nós estamos orando coletivamente por um objetivo, por um propósito, isso se chama oração de concordância. Ou seja, nós estamos ali concordando um com o outro. Aquilo que a Tamara de repente está falando, está orando, está declarando, se eu digo amém, eu estou concordando. Amém significa assim seja. Então eu estou concordando com o meu irmão. Num ambiente de concordância, Deus está no meio. Então não tem como não acontecer, meu irmão. Se Deus está no meio do negócio, vai acontecer. E aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Sim, e aí a gente entra com uma outra pergunta, diante de tudo que a gente conversou, a gente até que sabe a resposta, mas é bom a gente colocar à mesa, né, e compartilhar isso com as pessoas que estão assistindo. O que é mais importante, o crescimento em qualidade ou em quantidade? Vou dar as honras. E aí, pastora Cris? Pois é, então vamos lá, crescer com qualidade ou quantidade? Crescer com quantidade, eu vejo que incha. Sim. E também desincha. E quando desincha, ele rompe. Ele traz prejuízo, né? Sim. Eu gosto de fazer bolo. E quando você retira do forno, ele esfria e ele desincha. Então, se houver esse esfriamento hoje dentro da igreja, forte. Certo? Então, vamos optar pelo crescimento de qualidade. Sim. Vamos tirar o bolo do forno sem desinchar. Vamos permanecer com que ele fique na sua estrutura. Uhum. Então, hoje a igreja precisa estar nessa estrutura. Então, vamos lá. Um crescimento com qualidade, um crescimento numa boa estrutura. E eu já tinha conversado com a pastora e com a Tamara, eu trouxe João 15, onde nos fala onde Jesus é a videira verdadeira, dele está toda a seiva necessária para que os ramos deem seus frutos de qualidade. Bons e vamos chamar a atenção, pastor, aqui ele diz que se os frutos não forem bons, você será cortado. Então, permaneçamos enxertados na videira verdadeira, sim, Jesus Cristo. Sim. Amém? Para que possamos extrair dele essa qualidade. Isso. Qualidade. Para que possamos andar juntos, a igreja, com qualidade. Para que não venha desinchar, para que não venha romper, para que não se perca essa estrutura de corpo. Ok? O corpo, se tiver um membro doente, todo o resto do corpo está doente. Não é verdade? Sim.
Então, para que a gente, nós venhamos estar juntas realmente com um corpo saudável, com frutos de qualidade nesses últimos tempos, pastora. Amém. É isso que a gente precisa buscar. Eu creio. Sim. Eu creio. E esse deve ser o clamor da igreja. Uhum. Eu estava essa semana gravando alguns vídeos e em uma dessas falas eu justamente citei essa importância, né, de nos últimos dias, mais do que nunca, nos esforçarmos como corpo para vivermos em unidade. Se torna muito oportuno voltar a falar nas nossas igrejas e, mais do que falar, nos posicionar, orar em prol da unidade. Sim. E viver. Eu preciso orar, me posicionar com atitude. Eu não posso apenas orar, mas eu preciso me posicionar com atitude. Por que eu falo apenas orar? Não é em hipótese alguma menosprezando a importância da oração, ela deve ser a primeira. Sim. Mas por que não apenas orar? Porque a oração é um chamado para a ação. Sim. Eu oro e preciso agir conforme aquilo que eu orei. Então, se torna cada vez mais oportuno falarmos sobre unidade nas nossas igrejas, em meio a um mundo tão turbulento, cruel, guerra e, enfim, tantos acontecimentos monstruosos. As pessoas que estão lá fora precisam ver Cristo, precisam realmente ter conhecimento desse Cristo vivo, que transforma, que restaura e que seja através de nós, né? Que seja por meio da igreja, que a igreja ela seja um instrumento de bênção e não um instrumento para fazer o meu irmão tropeçar, um instrumento de escândalo. E eu me orgulho muito mesmo de nós mulheres estarmos tendo essa iniciativa, né? Particularmente falando sobre a unidade, nesse momento de conversa também, a conferência que vem aí, eu acredito que nós mulheres, nós temos esse poder, essa influência, e que bom que seja a partir de nós, né? Sim. Voltarmos a falar isso, levantarmos essa bandeira. Isso nos realmente me orgulha muito. Eu creio que também as nossas amigas que estão aqui, né? Sim. Isso é um motivo de muita alegria para nós. E o importante dessa temática, né, que a unidade que revela Cristo, é justamente como você estava falando, pastora. Não somente a gente falar sobre essa unidade, mas a gente começar a botar ela em prática, né? Porque às vezes a gente acaba falando tantas coisas, sabe? Tendo muitos textos, muitos argumentos, muita teoria bonita, mas na hora da prática tem uma dificuldade. E tudo que se remete à unidade, quando se fala em muitas pessoas em um lugar, de fato há uma dificuldade, porque são pessoas diferentes. Então a gente tem que aprender a lidar com cada um, entender que cada um faz parte desse corpo. Sim. E que nós precisamos somar juntos, né? Porque é algo que a gente conversa muito também, a gente compartilha muito, que sozinho a gente pode até chegar mais rápido, mas quando nós estamos juntos, nós chegamos, pode não ser tão rápido quanto nós estamos sozinhos, mas nós chegamos lá com qualidade. Isso. Nós conseguimos chegar mais longe, na reta final de fato, e juntos, unidos, né? E é super importante. A unidade revela o caráter de Cristo. Sim. Então, se nós aprendermos a andar em unidade, é o sinal que a gente está aprendendo a ter um caráter de acordo com o caráter de Cristo. E estamos caminhando certas. E estamos caminhando de fato certo. Porque se não caminharmos juntos, a gente está fazendo errado. É verdade. Exatamente. E tem uma outra pergunta também muito importante. Como revelar Cristo através da unidade? Eu acredito que a melhor forma, na verdade, de revelar Cristo é através dos nossos comportamentos. Porque a obra transformadora, regeneradora, que é a salvação, que é o primeiro milagre, né, que um crente prova na sua vida espiritual, ela precisa ser notória através do meu comportamento.
da forma como eu me posiciono, da forma como eu me expresso, seja em atitudes ou com palavras. Eu acredito que a forma que realmente revela essa unidade de uma maneira bem prática é através do meu comportamento. É como eu falei logo no início, não tem como você ser carnal e viver unidade. Se eu sou carnal, eu não tenho como revelar a obra transformadora e regeneradora do Espírito Santo de Deus ligado ao meu espírito, ao espírito do homem. Sim. Então, quando eu permito o Espírito Santo moldar o meu caráter, que não é fácil, minhas amigas. Não é fácil você realmente engolir o seu orgulho humano, você se sentir muitas das vezes humilhado em algumas situações, você ter que descer, você ter que, entre aspas, voltar umas casas atrás, porque eu sempre gosto de abrir esse parênteses, porque eu creio que com Deus, até quando a gente retrocede, entre aspas, nós avançamos. Sim, com Deus, claro. Até quando eu tenho que dar uma parada, eu avanço. Isso com Deus. Então, assim, quando eu entendo que o Espírito Santo, ele pode me convencer que ele é que transforma e eu vou permitindo que ele faça isso na minha vida, de fato, isso será revelado nos meus comportamentos. É quando eu tenho a oportunidade de falar mal de alguém e não falo. É quando eu tenho a oportunidade de xingar e não xingo. É que a Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. Ou seja, essa é a forma mais expressiva que a unidade realmente pode ser manifesta entre um povo, entre um ajuntamento de pessoas. Cada um tendo um comportamento diferente, de acordo com a situação que está vivendo e manifestando o caráter de Cristo, essa obra transformadora que é a salvação e que nós só podemos provar e viver através da palavra. Sim. Porque o conhecimento, o entendimento da verdade é que traz libertação. Sim. É o conhecimento da verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade, após o conhecimento dela, vos libertará, vos transformará. Então, acredito que nós revelamos a unidade dessa forma, através da transformação de vida. E cada um tem, né, pastor? Sim, claro. Uma transformação de vida, um testemunho, algo que superou, não é isso? Sim. Os nossos pensamentos, eles modelam os nossos comportamentos. Isso. Então, a partir do momento que você começa a pensar, sendo sustentada pelo Evangelho, sustentada pela Palavra de Deus, o seu comportamento precisa mudar. Sim. Seu posicionamento precisa mudar. E quando ele muda, você revela Jesus Cristo. Sim. Isso. Foi como a pastora falou no princípio. Olhe para mim, as pessoas precisam ver Jesus em você. As pessoas precisam ver os atributos de Jesus em você. E não é alienação, é um alinhamento. Isso. Precisamos estar alinhados com esse pensamento, com essa mudança. Como é que o nosso pastor fala? A questão da mudança de mente. Metanoia. A metanoia é essa mudança de mente. Sim. Né? E a gente precisa estar buscando isso todos os dias, para que as pessoas precisam ver esse Jesus a quem nós adoramos, a quem nós clamamos, a quem nós amamos. Eles precisam ver através de nós, e é através da nossa mudança, do nosso comportamento. A gente precisa revelar, cada um tem uma história. Sim. A Tamara é bem mais nova do que nós, né, pastora? Talvez ela não tenha algumas experiências que nós já passamos, né? Somos mães, somos já casadas, e temos lá as nossas experiências. Viu? Glória a Deus. Mostra aí a aliança pra Glória a Deus. Tá noiva, vai casar. Amém. Né? Então, nós temos uma história, né, pastora? Nós já temos as nossas experiências, algumas boas, outras não. Algumas caminhadas de choro, outras não, né? Então, durante esse processo que a gente vem passando, a gente precisa fazer essa revelação, pastora. Sim. Principalmente nós que temos esse chamado ministerial. Isso.
né? E em nome de Jesus, pastora Tamara também Vixe, daqui. gente, tá gravando, anos. né? Eu vejo que Deus está usando esta mulher, né? Amém. Não, daqui a alguns anos, pastora, a gente precisa, os campos estão brancos, né? E a gente precisa uma turma boa, jovem, né? Para fazer essa colheita, Tamara, em nome de Jesus. E é sobre isso, é sobre eu e você saber quem está nos sustentando. Sim. Amém? E estarmos enxertados na videira verdadeira, e você consegue sim produzir frutos, e você consegue sim revelar Jesus Cristo. Foi para isso que ele nos chamou. E frutos saudáveis. E frutos saudáveis, ainda tem mais. Isso, só para encerrar essa minha fala também, o Senhor Jesus lá em João 17, ele diz, haverá um só pastor. Amém. E um só rebanho. Isso. Não há divisão, queridas. Haverá somente um. Então vamos nos esforçar para estarmos unidas e levarmos, né, nos ombros, quanto mais, principalmente mulheres, né, pastora? Isso. Que esse é o nosso projeto, é a nossa linha, e juntas vamos caminhando para isso. E o importante disso, pastora Cris, você falou que quando acontece essa metanoia, né, acontece a mudança de comportamento, e automaticamente, quando nós mudamos o comportamento, nós também começamos a mudar as mesas onde nós nos sentamos. Sim, isso é importante. Isso. Porque isso é revelar o caráter de Cristo. Se eu me sento em uma mesa onde corrompe o princípio de Cristo, eu não estou revelando o caráter de Cristo. Então, as mesas mudam, os lugares mudam, porque existe um nível de maturidade, né? Existe águas mais profundas onde nós alcançamos quando nós começamos, de fato, a sermos um com Cristo e sermos um com a igreja. E algo importante também que a pastora Nairne falou, ela falou a respeito de algumas coisas que acabam gerando, talvez, o rompimento da unidade dentro da igreja. Às vezes, a gente se preocupa com quem falou algo, ou a gente se preocupa, principalmente... Infelizmente, no meio das mulheres, isso acontece muito. Meu irmão? Quer entre nós. Mulher é um emaranhado de fio, uma coisa muito difícil de se lidar. Eu trabalho com mulheres, como eu falei aqui no início, na minha apresentação, no departamento de mulheres da nossa casa, e a gente sabe que nós, né, cá entre nós damos um trabalhinho, né, gente? Sim. Eu sou mulher, mas eu assumo isso. E a pastora falou algo muito importante. Falou sobre engolir o orgulho, o ego. E eu li mês passado um livro que uma amiga minha me indicou, que é O Ego Transformado. Se puderem, comprem, esse livro é excelente. Boa. Ele vai falar justamente sobre isso, sobre, sabe, a gente está sempre naquela posição de, eu tô ferida, tudo que falam dói, sabe? Isso, querendo ou não, rompe a unidade do corpo de Cristo. Isso. Porque isso começa a gerar brechas, pequenas brechas que às vezes são minimalistas, que a gente não consegue verificar ali, e que quando a gente não toma cuidado, isso se tornam brechas enormes, né, que afetam o corpo de Cristo. E uma das palavras que o Senhor ele me deu enquanto eu estava lendo nesse livro, tá lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que vai falar assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne, né? Então, quando a gente lê essa palavra aqui, algo que o Senhor ele trouxe de entendimento no meu coração, nós somos abatidos, nós somos humilhados, mas nós não somos desamparados, né? Então, o Senhor ele justifica. Então, eu acho que chegou um momento onde nós precisamos alcançar um nível de maturidade, onde nós já não nos preocupamos com essas pequenas coisas, onde, de fato, o que faz a diferença na nossa vida é a presença do Senhor. Onde, de fato, quando nós cantamos que me tire tudo, que tire a família, que tire o dinheiro, que tire os amigos, e que só me basta a tua presença, isso, de fato, seja verdade. Uma verdade. Porque, às vezes, a gente fala, Senhor, pode me tirar tudo, aí quando o Senhor tira... Quando toca em alguma área. E a mesma coisa é sobre essa questão de nós entendermos que nós precisamos ter um ego transformado. Porque se nós não temos um ego transformado pelo caráter de Cristo, nós acabamos prejudicando a unidade do corpo. Porque aí começa, sabe, fulana falou. Eu ouvi fulano dizer. E isso afeta a unidade, o corpo de Cristo. E o Senhor vai falar, quando nós estamos entregues à morte todos os dias por amor a Cristo, quando nós carregamos essa marca de Cristo em nós, o Senhor ele foi humilhado. Sim.
Ele foi injustiçado. Ele passou por tudo isso. Então, carregar a morte de Cristo é carregar todas essas marcas. E ainda assim permanecermos em unidade. E ainda assim permanecermos refletindo o caráter de Cristo. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Qual a diferença entre a mesa errada e a mesa certa? O que elas podem gerar nas nossas vidas? Amém. Essa é muito boa, essa pergunta. Sim. Eu também quero indicar um livro, né? Até que sejamos um. Sim. De Francis Chan, se eu não estou enganada. Esse é o autor do livro. Ele cita em um trecho do livro que se nós não nos preocupamos mais com a unidade dentro de nossas igrejas, ele é forte quando ele diz que nós devemos nos preocupar se o Espírito Santo ainda está dentro de nós. Sim. Queridas, isso é muito forte. Porque, em outras palavras, ele está questionando se realmente essa pessoa ela tem o Espírito Santo. Isso é muito forte. Quando eu li esse trecho, eu tremi. Até que sejamos um. Então, queridas, a importância de sabermos qual mesa estamos sentando. A importância de saber as pessoas com as quais nós estamos caminhando, convivendo. E realmente, se não houver essa inquietação no bom sentido, né, dentro de nós, acerca da unidade, porque primeiro não é fácil viver em unidade. Nós estamos tratando de pessoas com comportamentos diferentes. É lógico que nós temos diferenças, é lógico que o nosso comportamento é diferente, a cultura é diferente, enfim, não é fácil, né? Nós estamos falando acerca da unidade, mas é importante ressaltar que não é fácil. De repente você lidar com uma pessoa, por exemplo, não é fácil eu lidar com meu marido que fala alto, entendeu? E eu falo baixo. Não é fácil viver em unidade com o pastor Tony. É bem difícil, entendeu? Então, assim, ele é ligado no 220. Eu gosto de alguns momentos de calmaria. Então, assim, é desafiador. Não é fácil. Nós não estamos falando algo aqui que é fácil. Não tem uma receita pronta. Não tem uma receita pronta. Eu preciso realmente engolir muitas vezes a seco. Eu preciso muitas das vezes dar outra face. É lógico que nós estamos falando de algo desafiador para a igreja, mas essa inquietação precisa estar dentro de nós. Será que se eu não estou nem aí para a unidade, eu não estou ligando para quem está se degladiando, para quem está falando mal do outro, se isso não me atinge, se isso não me causa uma inquietação, se eu estou indiferente a esse cenário de divisões, facções dentro das igrejas, eu preciso questionar, será que o Espírito de Deus está dentro de mim? Sim. E é por isso que nós devemos tomar cuidado com quem nós estamos caminhando. Qual mesa nós estamos sentando, porque as mesas certas, elas encorajam, elas geram crescimento, elas nos fazem avançar, elas geram comunhão e unidade. Mas as mesas erradas, proporcionalmente falando, até maior, ela causa um estrago muito grande, ou seja, ela pode corromper a minha identidade e o caráter de Cristo em mim. Sim. As mesas erradas, elas podem me levar a ter comportamentos e atitudes que desagradam a Deus. Que não revelam a Cristo. E que não revelam Cristo. Então, eu preciso ter essa inquietação. Eu preciso entender que se eu estou à mesa, eu preciso fazer a diferença, mesmo que eu esteja com um amigo, com pessoas que a mim são íntimas, mas eu preciso estar naquele lugar fazendo a diferença. É quando eu tenho a oportunidade de agir de uma maneira carnal e não faço, porque eu entendo o que a Bíblia diz acerca disso. A Bíblia diz acerca da mentira, o que a Bíblia diz acerca da fofoca, o que a Bíblia diz acerca da calúnia, o que a Bíblia diz acerca da desonra. É quando eu tenho a oportunidade de usar os cafezinhos, as mesas, para falar mal de alguém e não faço. Então, é essa inquietação que nós precisamos ter dentro de nós, se de fato o Espírito Santo
ele está tendo lugar para moldar o meu caráter, para realmente fazer uma obra transformadora nas minhas atitudes, nas nossas mazelas, digamos assim, naquilo que realmente não agrada a Deus. Então, as mesas erradas, elas podem levar uma pessoa que tem um potencial grandioso nas mãos do Senhor, que é um instrumento, né, nas mãos do Senhor, a ruína. As nossas companhias podem nos levar à ruína, que é aquele ditado que ele é muito certo, né? Que toda mãe já disse pro seu filho, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Cuidado com os teus amigos. Se junta, mas não se mistura. Mas é de fato saber com quem nós estamos andando. Se essas pessoas me fazem avançar, é porque o irmão da igreja, mas me faz avançar, me faz crescer, me edifica, me encoraja, me impulsiona, me coloca para cima, realmente está disposto a crescer comigo, me ajuda, não estou falando financeiramente ou materialmente, mas em palavras, em oração, me sustenta. Eu acredito que isso deve ser uma pergunta, né? Um questionamento que nós devemos fazer. As mesas erradas, elas geram corrupção. Isso. Elas geram corrupções a partir do momento, como a pastora Naíli deixou bem claro, quem está comigo? Eu posso me corromper. Eu posso corromper o propósito de Jesus na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na minha célula, na minha liderança, no meu setor. Eu vou ser corrompida a partir do momento que eu me sento em mesas que vai me gerar isso. Mas da mesma forma, Tamara e pastora, as mesas certas, elas nos geram alianças. Sim. Forte. Boa. Elas nos geram alianças. E são essas alianças que a gente precisa estar fundamentadas. Quais são as alianças que nós temos feito nos últimos dias? Sim. E se nós nos deixarmos, pastora, sermos envolvidas, nos escorregamos nas alianças, achamos que são alianças e que, de fato, são estratégias para nos corromperem. Sim. As mesas também são local de cura. Com certeza. São locais de alianças, mas elas também podem te destruir. Então, nesse tempo, deixamos de ser meninas. Isso. E cresçamos fortalecidas no Senhor, de entendermos quais locais certos que os nossos pés precisam estarem. Sim. Isso. Quais são, como essa mesa de hoje, uma mesa maravilhosa, né? Quisera você poder estar conosco hoje nessa mesa. Show de bola, viu? Que Café também, ó. Muito bom. Isso. Já passou uma hora, a gente nem percebeu. Então, me dá mais uma hora, pelo amor de Deus. Amém. Quase então, lá. queridas, deixemos de ser meninas, pastoras. Sim. Vamos avançando, fortalecidas no Senhor. Temos entendimento o suficiente para saber onde devemos estar. Amém. Buscando direção do Espírito Santo, do seu líder, seu pastor, minha pastora, tá, gente? Amém. E nos orientando de onde nós devemos estar. Sim. Sim. Não vamos nos perder, nós vamos estragar aquilo que nós temos construído e aquilo que o Espírito Santo tem construído em nós. Sim. Ele conta conosco. Então, vamos ter cuidado nesses últimos tempos para não nos corrompermos, não destruirmos. Pode falar. E nos permitir ser corrigidos. Amém. Porque quando nós nos permitimos ela ser pegou- corrigidos... Ela pegou num ponto que dói. Sim. Isso, porque a palavra vai dizer que o pai corrige o filho que ama. Amém. Então, se teu líder te corrige, é porque o Senhor, ele direcionou e é porque ele ama, É isso. né? Isso. Então, é algo que o Senhor ele ministrou no meu coração ontem. Estava numa mesa com líderes, né? Conversando pela tarde. E algo que o Senhor ministrou no meu coração. Ele, Tamara, as mesas erradas, elas roubam a minha presença. Mas as mesas certas, elas dão destino. Porque eu sou o pai que dá o destino que está à mesa certa. Isso. Então, se nós nos permitirmos estar nas mesas certas, nós temos o destino que, de fato, o Senhor ele quer pra gente. Porque Ele está nas mesas certas. Mas quando nós estamos nas mesas erradas, a presença de Deus não está ali. Isso. A presença do Espírito Santo não está ali. E nossa última pergunta, que nós já estamos quase finalizando, por mim eu passava a tarde toda conversando. Não, para com isso. Vou ficar Mas aqui. a nossa última pergunta é: como vocês chegaram à conclusão dessa temática para a conferência? A unidade que revela Cristo. Meu Deus. Assim, sempre foi algo que eu orei ao Senhor, né, acerca
do Departamento de Mulheres, como eu já citei aqui. Existem sempre algumas diferenças, né? Se tratando de mulher, que é um pouquinho mais difícil de se lidar. Delicado, né? pastor. Delicado, né? É delicado. Nós somos maravilhosos, gente. É por isso que o diabo ele tenta muito realmente ameaçar essa conexão entre mulheres. Sim, porque sim. nós juntas, nós somos mais fortes, sabe? Nós temos um poder muito grande que é característica nossa. Homens que estão nos assistindo, nos desculpem, né? Na verdade, perdoem a Deus. Porque essa é uma característica que o nosso Deus nos deu, né? Que o nosso Pai nos confiou. Sim. Então, nós temos um poder muito grande de influência. Porém, o contrário também é verdadeiro quando essa influência ela é utilizada de uma maneira errada. Sim. Quando eu uso do meu poder de influência não para construir, não para edificar, mas para corromper e para destruir. E nenhum desses momentos de devocional, orando pelas necessidades, departamento de mulheres da nossa casa, o Senhor tocou no meu coração, que seria um momento de falar acerca disso, né? Em meio a tantos acontecimentos, que realmente deveríamos falar sobre isso, mas mais do que falar, ministrar isso. Tanto é que surgiu o Ombreadas. O Ombreadas ele surgiu através de um núcleo de mulheres que entendeu que precisávamos sim viver isso, precisávamos nos ombrear, estar juntos debaixo de um mesmo propósito, alavancando a nossa irmã, colocando ela para cima, realmente estendendo a mão para socorrer e não apontando o dedo, né? Não apontando as suas falhas, mas se houver, trazer para perto, vamos aqui, a minha irmã, deixa eu te ajudar, deixa eu orar por você, enfim, é esse desejo, né, Tamara? Realmente esse projeto nasceu no coração de Deus e muito também por essa inquietação no bom sentido. Necessidade, né, essa pastora? Necessidade, pastora, de realmente vivermos isso. Então, no momento de devocional, o Senhor me confirmou. É preciso falar sobre isso e mais do que falar. É necessário viver, é necessário construir uma cultura nas igrejas e graças a Deus eu tenho percebido uma resposta muito boa, porque muitas pastoras estão nos procurando, estão me procurando, e eu creio que não é algo só para nossa igreja local, é algo para a igreja, porque a unidade não é para uma placa de igreja, né? A unidade é para a igreja do Senhor Jesus, é a igreja que o Senhor vem buscar. Então foi assim que nasceu o tema dessa conferência, o tema da conferência Ombreadas, a unidade que revela Cristo. Sim. De fato, é algo que nós precisamos voltar a falar em nossas igrejas e viver, de fato, essa unidade. Sim, e nós somos uma família para pertencer, né? Amém. E uma família, ela precisa caminhar em unidade. Então, eu acredito que o Senhor, quando Ele deu essa temática para o nosso pastor Tony, sobre uma família para pertencer, é para que a gente ande em unidade, é que nós sejamos um com Cristo e um com o nosso próximo. Então, se o Senhor ele colocou essa temática para nós nessa conferência de novembro, é porque Ele entende que nós precisamos caminhar em aprender e desenvolver essa unidade. E existe uma frase muito importante que eu olhei lá no Instagram do Ombreadas, né? Que foi publicado, que vai falar assim: as mesas certas geram comunhão e unidade, mas as mesas erradas geram divisões e corrompem sua identidade. Então, foi uma das palavras, um dos textos que mais me chamou a atenção nesses dias que nós estamos caminhando para essa conferência e foi colocada esse trecho que gera comunhão, gera identidade, mas que a mesa errada, ela nos tira essa identidade, essa comunhão. Então, eu acho que se eu pudesse encerrar dizendo hoje aqui que unidade é nós entendermos que estar à mesa é revelar o caráter de Cristo. Isso. E sermos um é revelar o caráter de Cristo. Quando nós somos um com Cristo, nós conseguimos ser um com os outros, né? E termos cuidado com as mesas que nós temos nos assentado para conversar, as conversas que nós temos permitido ouvir. E talvez, mas eu tô lá, eu não tô falando nada, mas só em você estar ali, você está... Não se posicionou, né? Você não se posicionar, você está compactuando com o assunto daquela mesa. Então, que nós venhamos estar em mesas que edificam as nossas vidas. Sim. Que nós venhamos estar em mesas que geram o caráter de Cristo em nós. E que gera a unidade no corpo de Cristo. E que gera o crescimento
no corpo de Cristo e que geram uma família para pertencer. Amém. É isso. E aí, queridas, é importante também falar que não é do agrado do inimigo das nossas almas que vivamos em unidade. E é por isso que essa estratégia é ameaçar a unidade, a comunhão dentro de nossas igrejas, porque isso não agrada, né, o nosso adversário. Então, nós precisamos realmente ter muito cuidado com isso, porque nós temos um inimigo iminente e a estratégia do diabo não é mais tirar o povo de Deus da igreja, mas ter dentro lar, né, em quantidade, mas não fazendo parte. Sim. E já chegando ao final, concluindo o que a pastora falou, né, a unidade é igual família. E o inimigo, ele não ama a família, mas o Senhor, ele ama a família. Todo projeto de família é do coração de Deus. Isso. Então, que nós viemos gerar essa unidade. Nós viemos gerar esse ambiente de família, onde nós, de fato, somos um com os outros, né? E gerar essa expansão no reino de Deus em unidade. Amém. Estamos juntas. É isso. Estamos juntas e ombreadas. Eu posso fazer o convite para a conferência? Com certeza. Para finalizar, convite, né? Pra gente fechar com chave de ouro. Isso. Amém. A você que está nos assistindo, estamos a portas aí da Conferência de Mulheres Ombreadas. Então, meu convite se estende a você. Dias 17 e 18 de novembro, na Igreja da Fé. Venha para a conferência Mulheres Ombreadas. Vai ser pipoco. Nós vamos ter a presença também da missionária Raquel Lima. Então, minha irmã, garanta seu ingresso, corre. Mais informações você pode ver aqui no Instagram da Igreja Local, no nosso canal. E vem pro Ombreadas, vai ser bênção. É isso aí. Amém. Amém. Quer falar mais alguma coisa, pastora Cris? Agradecer a pastora Nairly Martins, Tamara, pelo convite de estarmos aqui juntas nessa mesa maravilhosa, nesse bate-papo, revelando Jesus, né? Nessa mesa maravilhosa, gerando alianças também, pastora. Amém. O próximo, nome de Jesus. O próximo, a senhora convida outras pastoras também para estarem conosco lá da nossa casa, né? Amém. E é isso. Vamos lá, 17 e 18 de novembro. Ombreadas Amém. Conference. Vamos avançar em unidade. Vamos que avançar. Deus continue abençoando vocês. Espera aí pelo próximo episódio, que eu tenho certeza que vai ser edificante tanto quanto esse aqui. Amém. E que você seja um com Cristo.